A gente começa o TJ falando da realidade lá de Manaus. Nós falamos muito aqui sobre a primeira e segunda onda de casos por lá. Falamos do colapso na saúde e até da falta de oxigênio para pacientes com Covid-19. Mas hoje a notícia é boa. É isso mesmo, Lu, porque a cidade está avançada no Plano Nacional de Vacinação. Por lá, recebem a vacina contra o coronavírus pessoas com comorbidades como cardiopatas, diabetes e obesidade mórbida e que têm entre 55 e 59 anos. A fila para a UTI na capital, que era de 63 pessoas em janeiro, zerou. Já no interior, a espera por leito reduziu de 46 para 8 pacientes infectados. Vamos entender mais sobre este cenário, então, do Amazonas com o secretário de Estado de Saúde, o Marcelo Campelo. Secretário, seja bem-vindo ao TJ Aparecida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E qual foi o fator determinante para a gente conseguir essas boas notícias, mesmo sabendo que ainda estamos durante a pandemia, demanda cuidado, mas são boas notícias que vêm trazer mais esperança para todo mundo. Uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. De fato, estamos passando aqui por uma trégua nessa guerra, que é a guerra da pandemia do coronavírus, né? Covid-19, que nos fez surpreender aí no final do mês de dezembro, na última semana, e nas semanas subsequentes, aí do mês de janeiro e fevereiro, com um crescimento exponencial no número de casos, internações e de óbitos. Tivemos um problema logístico de fornecimento de oxigênio na segunda quinzena de janeiro, e aí enfrentamos toda a rede, muita pressão na rede, muita dificuldade de atendimento à população, mas hoje temos números na descendente, tanto de internações quanto no número de casos e número de óbitos, graças a Deus. Nós estamos neste momento com a rede estabilizada, inclusive prestando socorro, dando as mãos em forma de gratidão, uma operação chamada gratidão aos outros estados da federação. Então, neste momento, nós temos uma rede, mas nós estamos alertas, porque alguns prognósticos, algumas projeções, inclusive do cenário na Europa, nos preocupa em relação à nossa contingência aqui numa eventual e, eu arrisco a dizer, provável terceira onda aqui no Amazonas e no Brasil. A gente está rezando, né, secretário, para que isso não aconteça, para que vocês aí no Amazonas, no restante do Brasil, a gente consiga finalmente controlar essa pandemia, e muito se deve à vacinação. A gente disse aqui na abertura que a vacinação aí no Amazonas está adiantada. Esse é o fator preponderante para diminuir esse número de casos, de mortes, de ocupação de leitos de UTI aí em Manaus, como em todo o estado, secretário? Nós não podemos garantir isso ainda, Eduardo, porque veja que na Alemanha eles têm um índice de vacinação muito próximo ao que nós temos aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas nós estamos na casa dos 10% da população vacinada, tivemos um delay aí no registro da vacinação, mas nós estamos já nessa faixa quase ultrapassando 10%, e na Alemanha eles estão em torno de 13% da cobertura vacinal e estão começando a terceira onda lá na Alemanha. Então, isso nos mostra que a vacinação, a cobertura vacinal ainda não é garantia nessa taxa muito baixa ainda de evitar uma terceira onda. A queda se deve a esse movimento mesmo da cobertura do vírus, né? E também das medidas de restrição. Nós, no início de janeiro, começamos medidas de restrição muito severas aqui na cidade de Manaus e no Amazonas. Esse reflexo ele só se dá 20 dias depois, na diminuição dos casos, e também começamos uma reabertura gradual. Mas ainda não há estudos confiáveis ou definitivos, conclusivos, de que a cobertura vacinal atual seja responsável pela diminuição dos casos. Nós temos números que indicam que na faixa etária acima de 60 anos há sim uma redução de internações, mas não podemos dizer que isso é a causa da diminuição. As medidas de não farmacológicas precisam continuar
de distanciamento, evitar aglomerações, utilização do álcool e principalmente a utilização da máscara para ajudarmos aí a vacina a contemplar. De fato, nós estamos adiantados aqui no Amazonas na cobertura vacinal, já estamos no grupo de 55 a 59 anos com comorbidades, que é um grupo muito importante também, que interna, que vai a óbito. Então, nós estamos muito alertas, trabalhando aqui toda a rede, juntamente com o governo federal, a OPAS e e os municípios do Amazonas para esse combate. Secretário, inclusive falando dessa questão da vacinação, vocês estão à frente pensando no Plano Nacional de Imunização e também da faixa etária. O que foi o diferencial no estado do Amazonas que vocês conseguiram estar? Vocês estão aí 10 anos à frente pensando na faixa etária da população. O que mudou esse cenário que vocês conseguiram avançar mais? Nós temos alguns fatores que contribuíram para isso. Por exemplo, nós temos aqui a maior população indígena do Brasil. Se vocês observarem no PNI nacional, o primeiro grupo que foi contemplado no PNI, por determinação aí judicial, para a proteção dos povos indígenas, foi o grupo dos povos indígenas, então aldeados, né? Então, só na primeira remessa de vacinas vieram para o Amazonas em torno de 200 mil vacinas para atender 100 mil indígenas aqui na região. E isso está sendo feito com a distribuição pelo Estado aos municípios e aos municípios para os distritos de saúde indígena, que são os DICEIs, que estão vacinando os aldeados. E também, no início da distribuição da vacina no Brasil, nós éramos o único estado que estava muito agravado na crise aqui da pandemia. E, por isso, os demais estados brasileiros concordaram de forma muito fraterna em criar um fundo de 5% das cotas de vacinação para os estados mais agravados. E o Amazonas foi o primeiro a ser contemplado com esses 5%, e nas remessas subsequentes foi diminuindo esse percentual, mas nós fomos recebendo proporcionalmente mais do que os outros estados. E isso ajudou na aceleração da vacinação. Mas vale ressaltar o grande empenho das prefeituras municipais, do governo do estado, das prefeituras municipais, nesse esforço de guerra para a vacinação. A Casa Militar do governo do estado do Amazonas fez um trabalho fantástico de aceleração. Você sabe que não é fácil chegar vacina na região amazônica, as distâncias são imensas, a dificuldade logística maiores ainda, mas nós vencemos tudo isso com a força da rede de saúde, dos profissionais de saúde e principalmente do povo amazonense. Secretário, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no TJ Aparecida. Fizemos questão de abrir o TJ hoje com o senhor direto aí de Manaus, no Amazonas, para mostrar que a gente tem sim uma luz no fim do túnel. O Amazonas tem demonstrado isso, é a vacinação correndo junto com as medidas de restrição que ainda são necessárias, e a nossa população brasileira especialmente precisa entender que precisa desse distanciamento, precisa continuar usando máscara e mantendo a higienização das mãos, porque isso é vital, é essencial para a gente combater essa pandemia nesse momento tão delicado que a gente está enfrentando. Nosso muito obrigado, parabéns pelo trabalho que tem realizado aí no Amazonas, viu? Obrigado a todos vocês, a Rede Aparecida. Nós estamos muito unidos com os brasileiros, ajudando também os outros estados nesse momento, principalmente recebendo o paciente de outros estados na Operação Gratidão. É muito gratificante poder dar as mãos, mas nós precisamos ainda nos unir ainda mais, porque não vencemos a guerra, estamos apenas numa trégua aqui, estamos alertas para ampliar a vacinação e também o alerta de toda a rede contra o coronavírus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado ao senhor, e é isso aí que o secretário falou, não dá para baixar a guarda por enquanto, é uma batalha diária que a gente está travando com essa pandemia do coronavírus, e cada um tem que fazer a sua parte, né, Lu? Cada um fazendo a sua parte, para a gente também poder cobrar das autoridades, que eles também façam a parte deles, e esse exemplo, né, as prefeituras se uniram e também os governos estaduais se uniram, e agora tudo que Manaus recebeu de ajuda também está sendo recíproco, está devolvendo em auxílio para outros estados que infelizmente também estão numa situação difícil ainda, né, Edu? É uma mobilização do poder público junto com a sociedade civil, a população, todo mundo tem que agir para a gente vencer essa pandemia.